Olá! Quando você abrir o Maya, você vai se deparar com essa visão aqui, no caso, né? A visão de perspectiva, a visão em 3D. Provavelmente, talvez você tenha alguns menus a mais nessa parte aqui, mas não se preocupe. Você vai perceber ao longo do curso que menu no Maya não é algo que significa estar numa posição fixa, e sim em qualquer lugar. A gente vai começar, ó, primeira coisa, tecla barra de espaço aí do seu teclado. E você de cara vai vir para essa visualização aqui, que é de 4 janelas, que é a visualização tradicional de software 3D. Que temos aqui a visão de topo, frente e lateral, no caso direito. Bem como perspectiva. Ok, claro que a gente não fica preso a isso, né? Então, vamos na prática aqui explorar um pouco esse excelente software 3D. Vamos vir aqui, por exemplo, em Create, que significa criar. E a gente vai estar vendo aqui nessa aula como trabalhar com as primitivas. Primitivas poligonais significa o quê? Formas primitivas geométricas. Assim como o oleiro precisa da argila para poder construir aí, coisas de cerâmica, como vasos, pratos, entre outras coisas, você precisa de formas primitivas para poder estar modelando aí personagens, veículos, coisas orgânicas, seja baseado na fauna, na flora, enfim. Tudo pode ser feito a partir das primitivas. Então vamos aqui no menu principal em Creator, né, que nem eu fiz, Polygon Primitives, e a gente tem esfera, cubo, cilindro, cone, plano, torus, que é aquele o ícone, né, que é parecido como se fosse uma boia, prisma, né, que é um polígono facetado, pirâmide, pipe, que é um plano também, helix, que é um polígono em espiral, soccer ball, o nome já está falando, né, uma bola de futebol, e o platonic solids. Bem, a gente vai ver cada um deles na prática agora. Vamos começar pelo sphere. Eu tenho duas opções, tá? Ou eu clico e arrasto, ou eu vou em um desses quadradinhos aqui. Qualquer um desses quadradinhos significa o quê? Que primeiro eu vou parametrizar para depois criar. Ficou complicado? Vamos ver isso na prática? Clica aqui, vamos primeiro fazer do módulo 1, Sphere, que significa esfera. Clicou, é só vir aqui numa visão, eu vou pegar a visão de topo. Clicou, arrastou, tá aí, tá formado. Ok? Tá formado. Como é que eu faço para poder mover? Com a tecla W, eu consigo mover o objeto. Então, ó, tô aqui, ó, trabalhando aqui no eixo meu. O eixo é Y e aqui no eixo X. Tudo bem? Se eu clicar aqui no meio, no caso das duas flechas, né? Das duas setas, eu consigo estar movendo o que? De forma livre. Olha só. Tá vendo esse? Vou dar um zoom com o botão do meio do mouse, eu consigo dar zoom. Tá vendo esse quadradinho amarelo? Se eu clico nele, seguro o mouse e arrasto, eu consigo mover livremente o meu objeto, né? No caso aqui a minha primitiva, de forma livre para onde eu bem entender. Vou dar um zoom out, só fiz jogar para trás o botão do meio do mouse. Para frente eu dou zoom in e para trás eu dou zoom out. Tudo bem? Ok. Feito isso, em primeiro lugar, qual é a posição que o nosso objeto está relacionado frente ao nosso ambiente 3D? Não sabemos, então tecla Ctrl A. Você sempre com Ctrl A você vai chamar os atributos do objeto. Vamos aqui na primeira aba, que é o que? P-Sphere. Translate. Translate é a posição do objeto frente a ele mesmo, né? Então, vou jogar aqui 0. No eixo X, primeiro campo sempre é X, segundo é Y e terceiro é o eixo Z. Pronto, eu estou exatamente no centro do que? Com relação ao ponto pivô do meu objeto. Tudo bem? Ok. Uma outra coisa também, eu posso aqui utilizar esses três campos para mover o objeto, que nem vocês estão vendo aqui. Para rotacionar, vou jogar aqui, por exemplo, 45 graus. Olha só. Pode ser positivo ou negativo, tá? Ou seja, para a direita ou para a esquerda, que nem vocês estão vendo. Isso com base no eixo X, Y e Z. Então, ó, joguei aqui, ó. Estou rotacionando. Daí, estou brincando, né? Estou rotacionando. Existe uma forma manual de fazê-lo? Aqui é se eu quero precisão, né? Existe uma forma manual? Sim. Eu tenho a ferramenta Rotate, né? Ou eu simplesmente clico aqui em que opção? Eu clico na opção E de elefante. Você clica em E de elefante, você vai ter aí esses gizmos, que são esses halos, né? Essas linhas circulares
que aqui te possibilitam estar rotacionando em qualquer posição, no caso x, y, z, o teu objeto. Vamos, para ficar aqui entendível, vamos zerar primeiro a rotação. Então vem aqui, ó, 0, 0 e 0. E pressionando a tecla E com o teu objeto selecionado, eu quero que você escolha qualquer eixo, com o mouse, o botão esquerdo do mouse, segure e arraste. Olha só. Em qualquer uma das janelas. Eu estou fazendo na janela aqui, no caso, a janela de topo, mas você pode fazer em qualquer uma das janelas. Então, eu estou brincando aqui na realidade, né? Isso vale para todos, tá, galera? Para todos os elementos. Scale. Scale significa escalar, redimensionar, né? Então, eu posso vir aqui jogar, por exemplo, 1.5 somente referente ao eixo X. E aí já deixa desproporcional a minha esfera. Posso jogar 3 aqui, referente ao eixo Y. E posso, referente ao eixo Z, por exemplo, jogar 0.5. Pronto, tá aí. Digamos que eu queira enquadrar. Vou fechar aqui os atributos, né? Vou mudar o meu seletor, né? Então, eu estou aqui, ó. Vou mudar aqui a minha forma de seleção. Estou aqui com a ferramenta Rotation, né, selecionada. Então, eu posso vir aqui, ó, em Edit. Desculpa, opção aqui, Modifier, Transform. E aí eu digo que eu quero voltar para a ferramenta o quê? De movimentação, ó. E aí eu volto aqui, né? Claro que assim, só refrisando, W é ferramenta de movimentação, E de elefante é rotação, que acabamos de ver, né? Estou aqui rotacionando. E R é para redimensionar de forma proporcional ou não proporcional. Ó, clicou, arrastou, eu peguei no centro, né? Nesse pontinho amarelo. Por isso que eu clico aqui, eu puxo, arrasto para fora, cliquei, puxo para fora, ele aumenta. Eu puxo para dentro, ele diminui. E eu posso fazê-lo com relação aos eixos X, Y e Z. Claro, digamos que brinquei aqui, quero que tudo volte a ser como era antes. Simples, Ctrl A, rotação a gente zera. Escala, tamanho absoluto é 1, é igual matemática, o valor absoluto de um número é ele mesmo. No caso aqui, em 3D é 1. Pronto, o nosso objeto já está no formato original de antes. Vou fechar aqui as propriedades. Tudo que acabamos de fazer, podemos fazê-lo a partir aqui de Modifier, Transform. Eu tenho aqui a ferramenta de movimentação, olha só, mudou na hora. Eu tenho a ferramenta aqui de rotação. E eu tenho a ferramenta aqui de escala, que é para redimensionar, que foi a última que acabamos de estudar, acabamos de ver. Clicou, arrastou, segurando o mouse, é só puxar e soltar quando quiser. Ok? Tranquilo? Só que tem um porém. Percebam que essa esfera ela também é facetada, ela não está exatamente bem circular. Por quê? Ela tem poucos segmentos. Segmentos são essas linhas, que por sua vez são compostas de vértices, que são pontos que interligam essas linhas. E os vértices e esses segmentos compõem as faces. Bem, para não parecer grego, vamos ver isso na prática? Primeira coisa, podemos enquadrar, por exemplo, se eu quiser enquadrar uma visão que eu estou, eu pressiono F de faca. Tá ok? Pressiono a tecla F. E aí, ó, por exemplo, eu vou chegar aqui, ó, com o meu objeto selecionado, ó, vou aqui voltar, só dar um pulinho em Modify, eu vou voltar para a ferramenta Move, né? Porque eu não quero redimensionar nada agora, quero só estar aí selecionando. Se eu quiser apenas selecionar, tem aqui, ó, a ferramenta Isolate Select, tá, galera? Isolate Select, ó, cliquei aqui, clica o botão direito do mouse e aqui todo objeto, na realidade todo modelo, né, toda primitiva, quando você clica o botão direito do mouse com o objeto selecionado, você vai ter um composto de opções. Lembra que a gente está dando Ctrl A para poder ver os atributos do objeto? Não precisa. Ctrl A é uma tecla de atalho. Se eu quiser modificar, se eu quiser ver os atributos de forma universal, basta selecionar o mesmo, clicar o botão direito do mouse, não esquerdo, direito, e vir aqui, ó, em P-Free. Arrasta o mouse até aqui e só solta quando chegar aqui. Está aqui, ó, aqueles mesmos atributos que havíamos visto. E lembra que eu acabei de comentar que a nossa esfera também é facetada, ela não está totalmente circular. Como é que eu posso fazê-lo? Clica aqui nessa aba Paste Free Shape, ou seja, forma esférica. Olha só, expande por gentileza aqui
a gente tem aqui, ó, Mesh Components, Mesh Controls. A gente tem aqui vários atributos, né? Eu quero que você clique aqui na terceira aba. Esses atributos aqui a gente vai explorar todos eles diante do curso, conforme o andar do curso, que somente são atributos para a parte de avançada de renderização. Clica na terceira aba aqui, Polysphere, ou seja, esfera poligonal. Radius é o tamanho da esfera. Olha só, eu consigo controlar aqui o tamanho. Subdivisions Axis, ou seja, número de subdivisões. Aqui sim eu começo a aumentar os meus segmentos. Olha só, estou aumentando o número de segmentos e a esfera está ficando o quê? No formato mais circular. Até que chega um ponto que, olha só, com 49 segmentos ela fica exatamente bem circular. Agora, se eu diminuir a ponto de deixar ela, sei lá, com apenas 3 segmentos, olha só que formato que ela ficou. Ficou um formato engraçado, né? Essa janela aqui de visualização, ó, só para a gente ver, se você teclar aqui o teu botão esquerdo do mouse, segura a tecla Alt na janela aqui Preview, segura a tecla Alt e com o botão esquerdo do mouse você consegue rotacionar livremente a tua janela de perspectiva, ou simplesmente vem aqui pelo cubo, pressiona o mouse com relação ao cubo, não solta e arrasta conforme você bem querer e entender, ó. E aí você consegue ter várias visualizações de diferentes ângulos, ok? Ele está mostrando lá que o ponto pivô está baseado na base do objeto, né? Eu já vou falar sobre o ponto pivô, mas eu quero terminar de falar sobre segmentos, vértices, faces e arestas. Tudo bem? Ok. Então eu vou diminuir aqui, por exemplo, o número de subdivisões com relação, ou seja, o número de segmentos com relação à altura. Olha só, deixei em 3. Vejam só que formato ficou. Olha só que formato ficou o que era uma esfera. Ficou agora um prisma, né? Parece aí uma formação de 3 triângulos juntos. Não ficou interessante. Claro que dependendo do que eu for fazer, pode ser. Vou colocar aqui um nome aqui que eu coloco, ó, nesse campo Polysphere, ó, colocar o nome aqui do objeto, esfera, e para ser uma esfera tem que ter o formato da mesma. Então vamos jogar aqui, ó, vou digitar aqui 30 segmentos, tá parecendo um cilindro, né? E vou jogar aqui na altura no right, né, subdivide, o right é subdivisões de altura. Vou jogar 30 também. Pronto, tá aí. Joguei 30, vou enquadrar aqui essa visão, só teclar F. Vou enquadrar essa aqui também. Tecla F. Quando você tecla G, você seleciona tudo que está na tela, tá, galera? Ó, teclei G, ele seleciona o objeto que eu tenho em tela. Ok? Perfeito. Agora, o que a gente vai continuar a entender? Por exemplo, digamos que eu queira editar uma parte dessa esfera aqui. Clica o botão direito do mouse, Add. Add é a aresta, galera. Add essas linhas aqui, ó. Agora ficou azulado, né? Se você clicar o botão esquerdo do mouse e arrastar e vir aqui em selecionar, olha só o que ele fez, ó. Ele selecionou somente as linhas, porque Add significa aresta, ó. Eu consigo aí com a ferramenta Mover mover essas linhas, olha só que legal. Vou dar Ctrl Z, que aí ele volta a seleção. Olha só, vou selecionar só essas daqui. Eu posso utilizar a ferramenta Scaling. E aí é só vir aqui, ó. Não precisa decorar as teclas de atalho que eu passei. Tecla de atalho, galera, não é para decorar. No dia a dia você acaba decorando, porque você começa a trabalhar com aquele direto. Para isso existe um menu, para te lembrar como fazer as coisas. Eu estou com a ferramenta Mover, que é essa. Agora eu vou vir aqui com a ferramenta Scaling, que é escalar. Olha só, clico para fora, arrasto para fora, para dentro. Posso ou fazê-lo com relação a qualquer uma das janelas. Olha só que legal. Posso dar Ctrl Z e volto como estava antes. E eu também tenho aqui, é óbvio, né, galera? Eu tenho aqui também a ferramenta Rotation. Então eu só selecionei, ele só vai fazer essa rotação com base na seleção que eu fiz aquela hora. Interessante, né? Muito legal. E mais. Aí digamos que eu não quero mais trabalhar, ó, eu vou teclar W, vou ter com a ferramenta de movimentação. Digamos que eu não quero mais trabalhar com arestas. Arestas vocês viram que são linhas que compõem um polígono, ou seja, uma forma geométrica. Eu quero trabalhar com os vértices. Ó, eu passo o mouse e vocês veem que as arestas já ficam vermelho. Se eu segurar a tecla Ctrl, eu consigo selecionar de forma intercalada as minhas arestas. Agora digamos assim, galera, vai, um exemplo.
Digamos que eu quero selecionar agora os vértices. Clica o botão direito do mouse, vem aqui em vértice. É só arrastar, ó. Clicar o botão direito do mouse, não soltar o botão, nunca solta o botão. Você clica o botão direito e nunca solta ele, só solta quando você selecionar o item que você quer, o item de menu. No caso, meu item de menu é vértice, eu solto aqui. Soltei. Agora sim, ó, cliquei o mouse, arrastei, olha só. Eu consigo manipular os vértices livremente em qualquer uma das janelas. Tudo bem? Ó, e consigo selecionar também de forma intercalada. O que é de forma intercalada? Eu seleciono um vértice de uma ponta e outro vértice de outra ponta. Vem aqui, ó. Olha só que legal, que interessante. Ó, segura o Shift. Com o Shift selecionado, eu consigo selecionar os vértices de forma intercalada. Isso também vale para as arestas, tá? Eu vou até mostrar. Ó, selecionei de forma intercalada. Os pontinhos que estão em amarelo são os que eu selecionei. Os que estão em vermelho são os que não estão selecionados. Fui aqui, movi, olha só. Ó, veja só pelos outros ângulos de visão. Isso eu posso mover com relação nos eixos X, Y e Z e com relação às 4 janelas. Tudo bem? Apertei F, o F ele dá um zoom naquilo que eu tenho selecionado. Vou clicar fora, vou dar F, aí ele já enquadra porque eu não tenho nada selecionado no caso, a não ser a esfera. Então por isso que ele enquadrou na esfera. Ok, botão direito do mouse, eu vou vir aqui em Add novamente, nas arestas, né? Só para vocês verem aquilo que eu comentei do Shift. Segura o botão Shift do teclado, não solta ele, pressiona o botão esquerdo do mouse e você pode ir selecionando aí de forma intercalada as tuas faces, inclusive com posições diferentes de janela. Olha só que legal, estou selecionando de forma intercalada faces, arestas, né, que são as linhas. Estou selecionando de janelas diferentes, como é o mesmo objeto, ele mantém o mesmo objeto. Selecionei e agora eu vou fazer um simples movimento. Olha só, galera, ó. Vocês veem que eu estava realmente selecionando. Tudo bem? Agora vamos para o que? Vamos para as faces. Então vocês viram que linhas são interligadas por vértices. E a união dessas linhas com vértices forma o que? Faces, que é o nosso próximo ponto. Botão direito do mouse, vem aqui em Face, é exatamente isso mesmo, ó. Estou aqui com a face selecionada, seguro o Shift, eu consigo selecionar outras de forma intercalada e divisões de janela diferentes. Muito legal isso aqui e vai ser extremamente útil. Porque isso que eu estou explicando, galera, é a base de modelagem 3D. Se você não souber isso, você não consegue fazer nada. Ó, vem aqui com a ferramenta Move aplicada, olha só que legal, ó. Consigo escalar também, usar a ferramenta Scale, né? No caso eu vou teclar E aqui, E o Rotation, R que é o Scale, mas se eu não lembrar, como acabou de acontecer, galera, é só vir aqui Modifier, Transform, Scale, tudo bem? Olha só, clica para fora, né? O botão esquerdo do mouse, arrasta para fora, ele redimensiona, para dentro ele subtrai. Tá ok? E agora a gente vai para o último item. Qual que seria o último item? Clique no botão direito do mouse. Object Move, ou seja, o objeto em si. O que significa isso, galera? Esse item é o que vocês já viram no começo. A formação de vértices, faces e arestas cria o polígono. O polígono é a forma geométrica, que por sua vez é nada mais nada menos do que a nossa esfera. Com isso, vocês não só viram como está editando e manipulando formas primitivas, como também entenderam e viram na prática o conceito de 3D, que é baseado em vértices, arestas e faces. Além de que, só para complementar, galera, todo modelo 3D é baseado nesses 3 elementos, vértices, arestas e faces. Sem isso, não existe modelo 3D. Tá ok, galera? Então esse é o conceito. No próximo vídeo estaremos vendo as outras primitivas e como parametrizá-las.